Convidamos para coordenar a mesa debatedora o senhor Vanderlei Pereira, vice-presidente do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Também convidamos a senhora Ana Luísa Nazareno Ferreira, presidente da Federação Espírita do Estado do Maranhão. Convidamos para tomar o seu lugar à mesa debatedora o senhor Wagner Coelho, membro do Grupo Espírita Paulo e Estevão. Neste momento, passamos a palavra para o coordenador da mesa, o senhor Vanderlei Pereira. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã bonita, festiva, nós estamos navegando a reta final, a reta de chegada ao porto de desembarque do nosso primeiro congresso espírita do estado do Ceará. Estamos a bordo da nossa jangada,
símbolo da nossa coragem, das nossas lutas, das nossas buscas. Sua vela alva, símbolo da nossa fé, na imponência de uma pirâmide, nos aponta para o infinito, para o horizonte distante, a presença de Deus que começa a partir de nós mesmos. Neste clima de festa, vamos então nos abraçar fraternalmente e agradecer ao Criador por estas imensas oportunidades que nos oferece, a oportunidade do congraçamento, do abraço fraterno, do aprendizado, do despertamento, da compreensão, da esperança, do otimismo e do entendimento. E vamos pedir a Jesus, Mestre das nossas forças, das nossas esperanças, que possamos, Jesus, aproveitar o máximo possível das mensagens que aqui recebemos, não apenas para o nosso aprendizado, Jesus, mas sobretudo, Mestre, para o nosso fortalecimento dos nossos passos na caminhada, ora dura, ora tranquila, dos nossos dias. Mestre querido, possamos nós, ao encerrarmos nesta manhã tão festiva o nosso encontro, a nossa festa, levar conosco Jesus para o nosso ninho doméstico, para a nossa oficina de trabalho, todas as impressões deste convívio tão feliz, destes irmãos do mundo espiritual, que aqui se congraçam também no mesmo sentimento de festa, Jesus, com a sinceridade dos nossos corações. Possamos nós assim, Jesus, levar deles, dos nossos amigos, de nós mesmos, da mais profunda fonte dos nossos corações, a nossa própria mensagem de esperança, de paz e de muito amor. Que assim seja. Bom dia a todos. Quando eu fiz essa música, juntamente com os nossos amigos espirituais, eu fiz pensando em alguém. Alguém que ajuda todos, que ampara, que esclarece, que levanta a alma através de suas mensagens consoladoras. E nesse momento eu tenho o maior prazer, a maior felicidade de oferecer essa música a ela, representando assim, se vocês me permitem, o coração de vocês reunidos nessa música, em um só agradecimento, em um só coração. Essa música vai para você, Joana de Ângeles. Estava um dia a sofrer quando vi alguém dizer que o sofrimento não existe, é só ter fé. Que o sofrimento não existe, é só ter fé. Estava um dia a chorar quando vi alguém chegar dizendo que a terra era um lugar para ser feliz, dizendo que a terra
frente, não como antes. Perguntei seu nome, Joana de Ângeles. Perguntei seu nome, Joana de Ângeles. Ela me ensinou dizendo que Jesus está nos vendo, a praticar a caridade, a sorrir, a praticar a caridade, a sorrir. Disse que viver no bem é servir sem ver a quem, amando, perdoando sempre a todos, amando, perdoando sempre a todos. Ela partiu, seguiu seu caminho cheio de luz e prometeu que ia me ajudar na minha estrada. Perguntei se ela voltava, não me disse nada. Perguntei se ela voltava, não me disse nada. Agradeci em nome de Jesus toda a ajuda. Ela me disse que eu seguisse em frente, não como antes. Perguntei seu nome, Joana de Ângeles. Perguntei seu nome, Joana de Ângeles. Com sua experiência e visão de futuro sobre as responsabilidades que pesam sobre os ombros dos dirigentes e trabalhadores dos centros espíritas na divulgação e expansão da doutrina espírita, o médium Divaldo Pereira Franco, um baiano que pertence hoje a todo o Brasil, é quem vai falar para nós sobre o centro espírita e sua adequação para o terceiro milênio. É um assunto ao nível de todas as nossas atenções, a fim de que tanto da exposição como dos debates possamos recolher os melhores ensinamentos. Os centros espíritas terão muito que fazer para levar à frente a mensagem libertadora do Evangelho, como oficinas escolas da Seara do Cristo. Meus irmãos, com a palavra, portanto, Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Apresentada a doutrina espírita a 18 de abril de 1857 em Paris, várias preocupações povoaram a mente do insigne codificador. Hippolyte Lyon de Lézard Rivail aguardara aquele momento com inusitada ansiedade. Ainda permaneciam as vibrações outonais sobre a cidade-luz. E ao amanhecer daquele dia 18 de abril, com muitas dificuldades, a obra chegara à livraria do Senhor Danty. O próprio Senhor Danty
houvera desencarnado quando o livro estava nas suas oficinas no interior da cidade. Porém, a viúva resolvera levar adiante o grave empreendimento. E as obras chegaram trazidas por uma carroça de tração animal que as depositavam na parte posterior do edifício, no coração de Palais Royal, na Galeria d'Orléans. A primeira personagem a adentrar-se pela célebre livraria foi um jovem. Desde os 19 anos de idade, ele representava a cultura europeia. Havia sido nomeado diretor do Observatório Astronômico de Juvisy e se dedicava ao estudo da realidade dos fenômenos transpessoais. Quando ele se adentrou e teve a oportunidade de compulsar a obra, interrogou quem seria o estranho senhor Allan Kardec, porque o conteúdo da obra era-lhe fascinante e, de certo modo, compatível com as ideias que ele agasalhava na sua condição de astrônomo e de sonhador das estrelas. A senhora Danty, tomada de inusitada emoção, respondeu que o autor da obra, casualmente, entre aspas, estava ali no seu escritório e convidou Allan Kardec para conhecer o jovem astrônomo. Ali se iniciava uma amizade que nem a morte iria interromper. Tratava-se de Nicolau Camille Flammarion, que no dia 2 de abril de 1869, no cemitério de Montmartre, também no coração de Paris, diria o au revoir ao insigne mestre da Era Nova. Por tudo isso, Allan Kardec estava expectante a respeito do futuro da doutrina e, como era natural, fez um organograma das atividades que deveria desenvolver a partir daquele instante. E o seu primeiro pensamento foi a consolidação da proposta filosófica da ciência espírita. Ele percebeu que a obra era gigantesca, apesar de sobre os ombros frágeis. Quando interrogara ao espírito de verdade se ele, por acaso, não pudesse desincumbir-se da tarefa que lhe era outorgada, que aconteceria? E a entidade veneranda, com a lealdade dos espíritos nobres e de forma muito concisa, redarguiu-lhe: outro te substituirá, porque as obras, os desígnios de Deus não podem depender de um homem. Foi, portanto, dentro desse pensamento que o eminente pedagogo, discípulo de Pestalozzi, que o extraordinário dialético, curiosamente dedicado ao estudo da obra de Sócrates e de Platão, estabeleceu o quadro do desdobramento da mensagem. O Livro dos Espíritos seria a pedra angular do glorioso edifício da mensagem espírita. Por esta razão, a partir daí, Allan Kardec desdobra-o sob a inspiração dos espíritos nobres. A primeira parte, ele se entrega ao estudo da realidade em torno de Deus, dos elementos constitutivos do universo, da realidade da vida racional. E a partir da pergunta 174 até a parte central do segundo capítulo, ele descobre que poderia ser o panorama da fenomenologia paranormal. E é aí que nasce o Livro dos Médiuns, que ele irá publicar em 1861. Porém, ele percebe que a mensagem desse ato de manifestação científica, que deveria ser trabalhada em laboratório para resistir à revolução científico-tecnológica do futuro, deveria abrir um elenco de informações consoladoras.
E é exatamente na terceira parte da obra, na mensagem das leis morais, que ele, inspirado por Jesus, através da pleiade de espíritos que o assessoram, que ele apresentará em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esta consolação que fora anunciada pelo Mestre já formava a trilogia da ciência, da filosofia e da religião. Mas qual o destino que está reservado àqueles que transitam pelo vale carnal? E ele arranca da quarta parte do Livro dos Espíritos o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Mas ele elabora, ele volta às bases essenciais do comportamento espírita, atenta-se no primeiro livro, ele pesca nas outras partes da obra fundamental aquilo que é essencial. E em 1868, já que desde há 3 anos não publicava outra obra, já que a anterior foi de 1875, ele publica a Gênese, para estudar os períodos geológicos, os milagres, a proposta do Espiritismo a respeito da incongruência da letra evangélica, tirando dela o espírito vivificador. Mas Allan Kardec, percebendo toda esta paisagem, dizendo, vai publicar no mês de janeiro de 1858 a Revista Espírita, na qual ele delineia toda esta programática, trazendo a opinião dos espíritos estelares em um caráter universalista. Não se tratava aquela de uma doutrina de homem, não se tratava o Espiritismo de uma doutrina de pessoas. É uma doutrina que resulta das informações dos espíritos, catalogadas por um homem ímpar, e selecionados esses ensinos para que o Espiritismo, como definiu Kardec, possa marchar ao lado da ciência. Toda a contribuição que a ciência ofereça, ele assimilará. Na hora que a ciência provar que ele está errado em um ponto, cumpre abandonar este ponto e seguir a ciência. Mas Allan Kardec percebia a gravidade do tentame. Ele não poderia fazer uma proposta estanque, mas sim uma proposta evolucionista que marchasse ao lado do progresso, que assimilasse as ideias novas. E foi pensando nisto que no dia 1º de abril de 1858, ele funda na capital mundial da cultura o primeiro centro espírita. Ele tem a oportunidade de fundar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para estudar as comunicações espirituais, os extratos filosóficos, éticos, morais e psicológicos das mensagens do Espiritismo. Nasce o primeiro centro espírita, que funcionará na sua primeira fase, ali mesmo na Galeria do Rias, em uma sala próxima à livraria de Monsieur Danty, e que irá terminar logo depois da sua residência para transferir-se, em definitivo, para sua sede própria e, por fim, na Rua Copernic, número 8, onde mais tarde será surpreendido pela Segunda Guerra Mundial. O Centro Espírita é a célula básica do movimento espírita. É o templo, é a escola, é o hospital e é a oficina de trabalho. Na sua residência, como continuação da casa de Madame Pleine-Maison, de Monsieur Roustin, de Monsieur Baudin e de outros personagens, ele pôde ordenar a codificação. Mas era necessário abrir as portas da mensagem para a cultura europeia, que atravessava um momento de ásperas dificuldades. Desde 1850, Napoleão III havia traído a República
e restaurara o Império Napoleônico. Ele havia criado naquela oportunidade, com um golpe de Estado, o procedimento da era napoleônica, que havia sido destruída depois dos 100 dias, quando Napoleão Bonaparte fora para o exílio na ilha de Elba. Napoleão III, também chamado Carbonaro, havia proibido que se realizassem quaisquer reuniões com mais de 20 pessoas, desde que não tivesse permissão das autoridades policiais. E Allan Kardec, para poder estender a proposta da doutrina e expandi-la, muitas vezes teve a necessidade de recorrer às autoridades policiais para que a palavra chegasse aos corações das massas. E foi assim que no dia 19 de setembro de 1860, na cidadezinha de Brutto, nas cercanias de Lyon, sua cidade natal, de onde ele se havia afastado em 1820 e retornava 40 anos depois com uma personalidade ilustre, condecorado pela Universidade de Arras, como autor pedagógico reconhecido na Sorbonne, como gramático, que houvera apresentado obra de conjugação das irregularidades dos verbos franceses, os mais irregulares das línguas neolatinas, que ele foi visitar o primeiro centro espírita de Lyon. À porta de entrada estavam o senhor Tijoux e sua esposa, ele chefe de oficinas, operário, e ela uma dama modesta. É ali naquele pequeno núcleo que se encontrarão os primeiros espíritas fora de Paris. E aquele núcleo de Brutto será considerado a sede do primeiro encontro, do primeiro congresso de dirigentes espíritas para estudarem as técnicas de adequação do centro espírita aos tempos novos, sob o comando e a direção de Allan Kardec, o inspirado de Deus. Mais tarde, Kardec dá-se conta que é necessário agora a quarta proposta: viajar, alargar os horizontes da mensagem. E ele, depois de haver estado em Lyon em 1860, de retornar em 1861, quando vai homenageado com banquete para 150 convidados, já existem agora várias instituições, vários centros espíritas nas cercanias de Lyon, em Bordeaux, nas cercanias de Paris. Ele tem necessidade de alongar-se e realiza a célebre viagem de 1862, quando, se utilizando dos precários transportes da época, ferrocarril, carruagens, animalia, ele viaja 360 léguas, inclusive visitando os núcleos espíritas francofônicos que se estendem além da fronteira da França e que se adentram pelas terras da Bélgica. É o grande período da viagem de Allan Kardec, alargando os horizontes do mundo. E hoje, 135 anos exatos, depois daquela primeira visita ao centro de Brutto, no dia 19 de setembro de 1860, a doutrina espírita é um marco vitorioso no coração do mundo. Ela pode lenir milhões de corações afligidos. Ela penetra a intimidade das almas e pode enfrentar as grandes revoluções da cultura. Ela pôde suportar ao peso da revolução comunista, das ideias revolucionárias que apressaram a renovação de natureza sociológica, socialista, a revolução antropológica, porque merece considerar que o Livro dos Espíritos, apresentado em 1857, precede a obra básica do evolucionismo de Charles Darwin, quando em 1859 ele apresenta a teoria das origens das espécies
e das transformações vegetais e animais que o Livro dos Espíritos aborda nesse processo evolucionista, conforme se lê na questão de número 540. O progresso é inevitável, é inestancável. O átomo de hoje será o anjo de amanhã, da mesma forma que o anjo de hoje foi o átomo de ontem. Tudo se encadeia em a natureza. É a tese de Jean-Baptiste Lamarck, ao apresentar em 1807 a sua filosofia zoológica, completada mais tarde por Darwin, depois da sua viagem à volta do mundo, demonstrando que houve uma espécie comum, de onde sairá o Pithecanthropus erectus, o Homo sapiens, o Homo technologicus. A doutrina espírita enfrentou a grande revolução da ciência, exatamente quando se afirmava que a criatura humana é o cérebro. No momento da anóxia cerebral, advém a morte da criatura humana. A doutrina espírita, pontificando na teoria do espiritualismo, demonstra-o através da mediunidade. A mediunidade é um laboratório para demonstrar a realidade, a sobrevivência do ser, a anterioridade da alma, a sua destinação, da mesma forma que a sua origem. E Allan Kardec diz com sabedoria, no capítulo 1º do Livro dos Médiuns, quando interroga a espíritos, e fazendo uma análise filosófica, ele procura demonstrar a necessidade de se estudar a ciência espírita, que ele define como aquela que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Esta ciência que foi nomeada por ele mesmo, porque para ideias novas, palavras novas, ele criou a palavra espiritismo, que se autodefine, sem necessidades de adjetivações, sem necessidade de complementações a posteriori. Esta ciência deve ser penetrada, ela deve ser atualizada permanentemente, porque é o corpo ciclópico e o centro espírita é o lugar da sua adequação. Nesse primeiro capítulo, Allan Kardec, estudando esta realidade, propõe que ninguém se adentra no laboratório de química sem estar necessariamente instruído a respeito das fórmulas, das substâncias que se encontram guardadas em vasilhames e em provetas. Da mesma maneira que ninguém pode trabalhar no laboratório sem conhecer a simbologia, não se deve aventurar pelas experiências mediúnicas sem graves danos para o seu comportamento. E nessa obra, de onde sairá o Centro Espírita, que no capítulo 23, ele penetra na psicopatogênese das enfermidades mentais e analisa um aspecto totalmente inusitado, a fenomenologia mediúnica, realizando as obsessões, apresentando as psicopatogêneses das doenças mentais. Ele apresenta agora um elenco de possibilidades, mas é ainda no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, quando ele estuda do método, que ele estabelece a metodologia do comportamento espírita na casa espírita. O centro espírita, como é óbvio, teve que suportar várias vicissitudes que a doutrina experimentou, como seria natural no transcurso da sua evolução. Hegel, o grande filósofo alemão, teve a ocasião de definir: medem-se os grandes homens da cabeça para cima e os homens grandes dos pés até a cabeça. Mas também se mede a grandeza de um ideal pelas resistências que esse ideal provoca. Sendo o espiritismo um ideal revolucionário, era natural que provocasse reações.
e elas não se fizeram aguardar. A primeira reação foi de natureza científica em 1889, quando foi publicada em Paris uma obra firmada pelo professor Pierre Janet, discípulo de Charcot, companheiro de uma das maiores personalidades da metapsíquica, Charles Richer. Esse admirável estudioso do comportamento fisiológico do homem apresentou uma obra chamada Automatismo Psicológico, para dizer que todos os fenômenos mediúnicos obedecem a patologias de natureza fisiológica ou a estados histéricos de natureza psicológica. A obra de Pierre Janet tentava desmoralizar a mediunidade, sem haver realizado uma investigação honesta e sem haver estudado as bases fundamentais do Espiritismo. Ele esgrimiu contra a mediunidade e, por consequência, contra a doutrina, as armas do preconceito, sendo este o primeiro adversário do movimento espírita. Mas o Espiritismo superou e veio demonstrar que desse automatismo fisiopsicológico a doutrina antecipara Janet cerca de 28 anos. Porque quando ele fala que nós temos automatismos fisiológicos, a respiração, a digestão, os batimentos cardíacos, os fenômenos normais do nosso organismo, sem que a consciência tenha notícia, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, já se reportava a mesma fenomenologia quando ele estudava a problemática dentro da visão dos fenômenos da personalidade, mais tarde catalogados por um grande pesquisador russo como sendo fenômenos do animismo. As experiências apresentadas por Alexander Aksakov em Animismo e Espiritismo irão demonstrar que pode ocorrer na criatura humana 3 ordens de fenômenos: os anímicos, os do personismo, mais os do mediunismo. Então a doutrina experimentou esse primeiro adversário e superou. O segundo adversário foi de ordem religiosa, quando se aventou a hipótese de que o Espiritismo era uma mancomunação com entidades demoníacas, e os seres que se comunicavam nas sessões procediam das hienas infernais. Tese absurda e desmoralizada na sua base, porque o fator essencial da doutrina espírita é a caridade. E a primeira proposta do pensamento espírita é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, na mais notável definição teleológica, teológica e filosófica de que se tem notícia. O terceiro adversário foi a ignorância popular, que tentou confundir o Espiritismo com os fenômenos de natureza antropológica, com os fenômenos históricos de todas as nações, e no Brasil, com a miscigenação antropológico-africanista, das manifestações herdadas dos nossos antepassados, que vieram da África e trouxeram os seus deuses manis, os seus tabus, e o fenômeno mediúnico, que não é do Espiritismo. O fenômeno mediúnico é da criatura humana, precede a doutrina. O que o Espiritismo fez foi dar-lhe metodologia, moralizá-lo, oferecer-lhe a técnica da educação da faculdade mediúnica e direcioná-lo para os objetivos mais elevados do pensamento. O centro espírita tornou-se o lugar onde a doutrina espírita é estudada. Por isso, o centro espírita deve ser uma escola, sem a metodologia do classicismo oficial. Ele é a escola que educa as almas, conforme propôs o Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. E instruí-vos, que era a palavra que na época abrangia o conteúdo da educação. Hoje sabemos que educere tem um significado muito mais grave. Educar é arrancar de dentro, como ensinava Sócrates. Nada de novo se revela. O grande educador é aquele que leva o aprendiz a arrancar o conhecimento que nele jaz e que o traz do mundo das ideias.
O Espiritismo é uma doutrina de educação, porque oferece os meios, os recursos para que o indivíduo descubra o conhecimento através das técnicas da comunicação. Daí o Centro Espírita é uma escola. E Allan Kardec, no projeto de 1868, propõe classes regulares de Espiritismo. Não se pode conceber um centro espírita onde não se estude o Espiritismo, vicejam aberrações pelas quais o Espiritismo não responde, onde indivíduos que se jactam de espiritistas, nas suas células denominadas igualmente espíritas, asseverarem que os guias espirituais estudam pelas pessoas, como se fosse possível transferir responsabilidades culturais ou terapêuticas para o equilíbrio da saúde. Os guias tomaram remédio para que eu adquira a minha saúde, ou a mãe devotada tomar a injeção e fazer a cirurgia para que o filho recobre o equilíbrio fisiopsíquico, demonstrando total ignorância dos postulados espíritas. Daí o Centro Espírita tem como função precípua educar. Educar tem essa abrangência que nos referíamos, instruir e criar hábitos. Somos animais gregários. Sociologicamente somos animais bípedes que pensamos, será, nem sempre acertadamente, e que temos a finalidade de criar hábitos, porque ninguém vive sem hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. Daí a nova proposta da psicologia transpessoal é substituir os seus hábitos. Se você tem o hábito de mentir, comece a mentir dizendo a verdade. Se você tem o hábito de falar da vida alheia, fale bem da vida alheia. Se você gosta de acusar, refira-se às tarefas que possam dignificar a criatura humana, porque não ficam espaços físicos e mentais que não sejam preenchidos. Daí preencha os seus espaços, substituindo os maus pelos bons hábitos, para poder enfrentar no terceiro milênio a era da revolução. Não um mundo novo no dia 1º de janeiro, todo mundo se beijando na rua, a era da fraternidade. Não, não. O terceiro milênio tem 1000 anos. E até 31 de dezembro de 2999, ainda estaremos no terceiro milênio. Até pessoas que estão comprando casas para o terceiro milênio, casas sem muros, casas sem paredes. É bom fazer muros reforçados, porque no começo do terceiro milênio, as baterias serão ainda mais atrevidas, como é natural. Então, o Centro Espírita tem como função primordial educar. E nessa tarefa de educar, ele abre um elenco de informações e de subitens. Primeiro, a educação doutrinária. A educação doutrinária deve ser constituída das propostas programáticas do próprio Espiritismo. E em boa hora, com muita felicidade, a Federação Espírita Brasileira vem apresentando já há quase um decênio o estudo sistematizado da doutrina espírita, para nos equipar de informações, para nos adequar aos tempos novos, para que a doutrina não fique com manifestações ortodoxas, para que ela esteja aberta às mensagens do mundo contemporâneo que incorpore aquelas que dignificam a criatura humana. Então o Centro Espírita deve fomentar classes de estudo da doutrina, conferências públicas, a evangelização espírita infanto-juvenil, com uma programática igualmente estabelecida por psicólogos, por psicoterapeutas, por sociólogos, por pedagogos, que nesses últimos 10 anos, e há mais de 40, vem estudando o comportamento infanto-juvenil para apresentarem um programa que esteja de acordo com o processo histórico da evolução cultural. Mas nessa atividade eminentemente doutrinária, o Centro Espírita, através do seu departamento correspondente, departamento doutrinário na área da educação, irá também atender a parte prática, denominada experimental,
as sessões de educação da mediunidade, igualmente colocadas sob uma paráfrase que não corresponde à realidade de desenvolvimento mediúnico. Não se desenvolve a mediunidade, educa-se. Educa-se o indivíduo e desdobram-se as possibilidades mediúnicas. As experiências de ordem educativa da mediunidade, nas sessões elementares e nas técnicas terapêuticas das sessões de desobsessão. Para tanto, um currículo especializado para atender aos novos, aos que se adentram na casa espírita, buscando informações. O centro espírita se deve preocupar na área da educação com um comitê para receber os novos, a fim de que as pessoas que se adentram por primeira vez não fiquem às cegas, sem saber o que fazer, trazendo informações desencontradas a respeito do espiritismo e às vezes amedrontadas, pensando que vai aparecer uma bruxa montada numa vassoura. Aliás, agora seria uma enceradeira árduo, a voar de um lado para outro, ou às vezes saltitantes para dar mensagem, ou as pessoas ficarem apavoradas, o que é que vai acontecer? É necessário que tenhamos o cuidado de programar um comitê de recepção para interrogar suavemente as pessoas o que vieram fazer, denominemos-lo de atendimento fraterno. Quais as suas propostas, quais as suas buscas, para encaminhar os neófitos aos setores convenientes, a fim de que não venham a ser vítimas de informações desencontradas. Quantas vezes pessoas aparentemente muito boas, principalmente no Brasil, todo mundo é muito bonzinho, só não é bom, mas bonzinho todo mundo é. Chega uma pessoa e se pergunta, mas qual é o seu problema? Ah, eu ando com uma dor de cabeça. O médico diagnosticou com uma enxaqueca. Ah, minha filha, então não é para aqui não. Você tem que ir num lugar mais forte. Aqui é muito fraco. Aqui é coisa de Kardec. Você procura um lugar mais forte. E encaminham para os lugares fortes. Como a senhora me disse assim, irmão Divaldo, eu vou lhe confessar, eu não gosto dos seus passos. O irmão dá um passo assim suave. Eu não sinto nada. Quer dizer, da próxima vez eu vou lhe dar um passe com martelo. Então você vai sentir bastante. E lhe perguntei como era o passe que ela gostava. Então ela me definiu o passe como aquela luta de karatê, em que se pega os braços, se agitam, joga para lá, joga para cá, puxa todos os dedos, sacoleja, sopra aqui, sopra ali. Mas não há quem aguente um passe desse. Até um espírito encarnado se desliga. Então é realmente um passe forte. Mas não é uma terapia espírita. Esse comitê deve ter a finalidade de orientar a pessoa para saber qual a providência a tomar e quebrar com determinados tabus, com determinadas superstições que se vão adentrando pela casa espírita e adquirindo cidadania. Por exemplo, você necessita de tomar 7 passes, número cabalístico, 7, e você ficará bom. Eu tomo passe desde 1945 até hoje, ainda não fiquei bom. Então eu invejo a quem fica bom com 7 passes, ou com 12, ou com 13, ou quem toma de costas, quem toma de frente, quem toma sentado, quem toma de joelho. Então são superstições com as quais o Espiritismo não tem nenhum compromisso. O Espiritismo é a ciência da lógica, é a filosofia do bom tom, da razão. E é a religião que religa a criatura ao Criador sem intermediários, sem a necessidade de ficar-se dependente de líder, de médium, de doutrinador, de guru. A pessoa é livre do Espiritismo para buscar Deus conforme o seu nível de consciência. Então, na área da educação, para que esteja adequado o centro espírita para os dias por vindouros, a proposta educacional é de grave responsabilidade, mas nesta área desdobra-se, além daquela que é doutrinária, aquela que é também social, a que abrange o setor da caridade, a obra de beneficência, que não deve ser mais importante do que a obra doutrinária, porque a obra social pertence ao governo.
nos países onde predomina a injustiça social, é realizada essa obra pelas pessoas da benemerência como um contributo, mas não é o fundamento básico do centro espírita. O fundamento essencial do centro espírita é a doutrina espírita. Porque muitas vezes nos empolgamos com a área social e nos desvinculamos totalmente da área doutrinária. Só existe miséria porque há ignorância. E Allan Kardec estabeleceu que o egoísmo é o maior câncer da sociedade. O espiritismo não fica nos efeitos, ele remonta às causas. A proposta espírita é iluminar a criatura para arrancar as causas que geram a miséria social, a miséria socioeconômica, sociopolítica, sociomoral. É necessário trabalhar no indivíduo integral, não apenas no indivíduo social, mas como a base moral do espiritismo é a conduta renovada e a sua proposta espiritual é a ação da caridade. A caridade não pode ficar esquecida. Daí o centro espírita deve ter um setor de assistência ou de serviço social. Seria ideal que fizéssemos serviço social e não a assistência paternalista. Certa feita, visitamos uma obra social e a diretora me dizia empolgada: aqui está, irmão Divaldo, esta moça é a neta de uma senhora que nós amparamos. Amparamos já a terceira geração. Amparamos a avó, a filha e a neta. E me escapuliu e disse: minha filha, como é que você pôde manter 3 gerações da miséria? A nossa proposta é arrancar da miséria. É dar o paliativo, mas é arrancar as causas da doença, para que a doença não fique na sua condição de hereditariedade permanente. Se nós atendemos a avó que tinha um problema socioeconômico, deveríamos libertar a filha dando-lhe trabalho, que dignifica, para acabarmos com os parasitas sociais, pessoas saudáveis que perderam a dignidade de si mesmo numa sociedade injusta e vivem a mendigar, que é o estágio mais baixo da degradação moral do indivíduo. Quando ele perde o senso de direção e se torna uma carga pesada no organismo da sociedade. É óbvio que na emergência deveremos socorrer, mas sobretudo deveremos evitar, fazendo a medicina preventiva e não apenas aquela curadora. Daí o centro espírita deve mover-se na assistência social, emergência, mas no serviço social, que é a ciência da dignificação, para arrancar a pessoa da miséria. Como? Fazendo uma escola de primeiro grau, abrindo uma creche para obrigar as mães a trabalharem. Mães, porque invariavelmente a 95% são pais ignorados. O homem é um zangão fecundante, que apenas produz o fenômeno reprodutor e parte na busca de novas aventuras, mas das quais essas consequências ele não se evadirá na paisagem da consciência e se reencarnará mulher, com uma grande fecundidade. As palmas foram femininas, de vingança. Então deveremos abrir uma creche, um jardim de infância, abrir uma escola para educar, para evitar que o filho da pessoa socioeconômica miseravelmente vivendo se liberte desta situação, oferecendo-lhe de imediato um direcionamento profissionalizante, para que ele não vá viver de expedientes, para que não vá para a periferia da cidade formar guetos, para que ele vá contribuir em favor de uma sociedade melhor. Daí a questão da caridade não pode ser vista de uma maneira piegas, muito comovedora, mas absolutamente anti-espírita, que provoca lágrimas, mas não dignifica a criatura. O nosso propósito espírita é impulsionar o homem para que se encontre, para que ele tenha dignidade. É a proposta da psicologia transpessoal, para que ele se ame,
E quem se ama não se despreza, não se entrega às situações lamentáveis da decadência moral, porque a primeira base do amor é a si mesmo. Quem não se ama, a ninguém ama. Admira, entusiasma-se, apaixona-se, mas não ama, porque o próximo é a projeção dele. E se ele não se ama, não pode amar a sua projeção, é óbvio, e muito menos a Deus, a que ele nunca viu, como disse Jesus. Daí o centro espírita, para adequar-se, tem que, na área da educação, colocar a caridade como um meio de dignificação, porque caridade não é apenas o ato de dar coisas. É muito útil dar uma roupa velha, um sapato velho, que já não presta mais, um móvel quebrado e bichado. É muito bom, porque é melhor do que jogar fora, como todo mundo diz. Mas é muito melhor dar luz. Há uma parábola oriental, na qual um homem estava para morrer e tinha 2 filhos. E ele queria dar uma responsabilidade muito grave ao filho mais sábio. Ele chamou-os aos 2 e disse-lhes: aí eu tenho 2 quartos e desejo que vocês o abarrotem, que vocês o preencham até onde ele não possa ter mais espaço para nada. Aquele que o repletar da forma mais absoluta, com o menor gasto, receberá de mim um patrimônio para poder aplicar em favor de uma humanidade justa. Deu-lhes o prazo de uma semana. Os 2 jovens se afadigaram e ao fim do prazo pediram ao pai para que fosse com eles. E o primeiro disse: veja, papai, colocou uma escada e arrancando uma telha do teto disse: aí está o quarto repleto. Eu repletei de feno barato, eu acamei. Observe que as telhas estão colocadas não em traves, mas no próprio feno. Já não cabe mais nada e não gastei quase nada. O pai disse: como és econômico e como és probo. E o segundo filho disse: vem, papai. E levou até outro quarto. E quando o pai chegou, ele riscou o fósforo e disse: note, papai, eu enchi de luz e não gastei nada. E o pai disse: tu és verdadeiramente um sábio, porque o primeiro aplicou em trevas, mesmo que pouco, e tu acendeste luz para que permaneça a claridade, e deu-lhe a tarefa de encher de luz o coração das almas e as mentes dos homens. Então é necessário que a doutrina espírita replete de luz os escaninhos escuros do nosso comportamento. A obra de educação é relevante na caridade moral, na caridade espiritual, nesse trabalho de psicoterapia das entidades desencarnadas que se vêm comunicar conosco. Porque se nós evangelizarmos os que se vão reencarnar, é óbvio que eles virão melhores, mais esclarecidos. E se nós evangelizarmos os homens, melhor, porque eles irão para além da morte com mais conhecimentos. Muitas vezes me chamam para visitar doentes terminais. E às vezes, quando posso e vou, ao chegar a casa, as pessoas dizem: olha, seu Divaldo, não diga a ele que ele vai morrer, não diga a ela. Eu digo: o que é que eu vou dizer? É para consolar. Eu digo: mas consolar como? Dizer que vai ficar bom? Qual é o caso? É um câncer com metástase generalizada, é um problema de AIDS na última etapa. Então, eu não vou falar nada. A senhora mesmo fala: mas coitado, o senhor vai dizer que vai morrer? Eu digo: vou. Se perguntar, eu digo. Mas se ele vai tomar um choque? Eu digo: morre do choque. Sofre menos. Mas, seu Divaldo, coitado, eu digo: não vejo por quê. Deveríamos ficar alegres, ele vai voltar para casa. Eu normalmente digo, se não perguntar, eu não digo, que eu também não sou o coveiro que vai visitar os moribundos. Mas se me perguntar: Divaldo, o que você acha? Eu digo: olha, meu filho, eu acho que está mais perto. Você vai ter a oportunidade de dormir. Quando acordar, vai aparecer uma pessoa querida. Vamos dizer, sua mãezinha já desencarnou já. Pois você vai vê-la e ela vai dizer: meu bem, você está chegando. E você lhe interrogará: mamãe, você já morreu? E ela vai dizer: você também, meu filho. Ótimo. Olha que
maravilha, você vai ficar tão contente, mas será? Eu digo, é assim que ocorre. Para quem tem merecimento, porque quem não tem, fica atrapalhado aqui dentro de casa, deitadinho na cama, não deixa a mulher casar, não deixa o marido casar e tal. Mas, Ivaldo, eu digo, não se preocupe com isso. E aí eu dou um grande consolo ao doente. A morte é um fenômeno biológico. Eu estou conversando com você, é provável, olhem bem, que ao sair daqui, eu seja atropelado por um carro e até morra antes do que você. Aí ele faz, é mesmo. Ele adora que eu morra antes do que ele. Mas aí eu dou um troco, eu digo, mas pela lei natural, você vai na minha frente. Quando me perguntam por que você faz isto, eu digo, é melhor doutriná-lo agora do que esperar para ele incorporar no médium aquela atrapalhada toda para doutrinar. Já doutrina logo, não precisa voltar. Esta é a lógica espírita, às vezes chocante, porque a pessoa diz assim, é porque não é ele. Mas vai chegar também o meu dia, aquele ou não, até já está chegando aqui para nós. Mas quando ele chegar, eu vou dizer para a morte, olá garota, você é uma garotona ideal, porque essa pressa, o que é isso? Eu direi para o Chico Xavier, o povo está tão apressado para que eu morra. Eu não, disse o Chico, não está com pressa nenhuma. O povo é que anda matado. Chico está para morrer, Não estou para morrer não, estou ótimo. Como um homem de 85 anos, diz ele. Então, o centro espírita é essa escola, mas é uma oficina de trabalho. Primeiro, o trabalho de autolapidação, o trabalho de transformação moral, porque há 3 classes de espíritas, como diz Allan Kardec. Aqueles que gostam dos fenômenos, aqueles que estudam a filosofia, mas aqueles que praticam as propostas do espiritismo, estes sim são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos, porque eles seguem a proposta do Evangelho de Jesus. Eu encontro nesta vida minha, que já se faz muito larga, pessoas muito preocupadas em doutrinarem os outros, em curarem os outros, em salvarem os outros. Então eu rio e digo assim, quando é que você vai pensar em salvar-se a si mesmo? Em curar-se a si mesmo? Em iluminar-se a si mesmo? Porque salvar os outros é fácil, basta amarrar num poste. Mas salvar-se de si, dos grandes adversários interiores. E por isso Allan Kardec disse, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Pelo esforço que empreende, não porque já ficou melhor, pela tentativa, cai, levanta. Se ele tomba, é porque está andando. É muito saudável quando nós caímos, é sinal de que estamos andando. Quando alguém diz, eu não caio nunca, é porque está deitado. Mas se a pessoa cai, é porque está andando. Então se despide dessa oficina, onde nós atritamos. Uma briguinha de vez em quando é uma beleza. É terapêutica, é uma catarse. Minha mãe, que era analfabeta, dizia, meu filho, os dentes estão com a língua há quantos anos, e de vez em quando eles mordem-na, e nem por isso ela se muda, continua lá. Daí nós, do centro espírita, sorrimos e assim, olá, meu querido irmão, eu demônio te carrego. É uma proposta suave, porque a gente só disse entre dentes, antigamente ele dizia diretamente, porque ainda remanescem aqueles biótipos, eu gosto de dizer a verdade, mas não gosta de ouvir a verdade. Dizer é ótimo, é só botar o disco, agora ouvi-la é muito grave. Eu tenho muito medo dos que dizem a verdade, porque eles estão jogando nos outros, porque não a querem. Como diria Platão, ou diriam os psicólogos, estão projetando a sombra. Nós só descobrimos nos outros o que nos é familiar. Eu só posso ver um defeito que conheço. O que eu não conheço eu não noto. É a visão da física quântica. Antes, na física newtoniana, existia que há um observador e um observado. Agora não, é a unidade, é o holismo. Eu observo a coisa observada que me observa. Na hora em que eu noto, a coisa também me nota.
E eu só posso conhecer o que sei, o que estou, não o que sou. Esse estar é uma forma de transitar. Então não nos preocupemos com as pequenas dissensões. Elas fazem parte, mas que não se transformem em motivos de separativismos. Joana de Ângeles costuma dizer que numa casa espírita, quando nós dissentimos e nos desdobramos, realizamos uma coisa muito saudável. Quando se divide para multiplicar, é muito bom, mas quando se divide para subtrair, é muito mal, por causa do egoísmo. Então, se um grupo sai do centro espírita e vai formar outro grupo, ótimo, porque são dois. Allan Kardec recomendava os grupos familiares, os pequenos grupos, porque os grandes grupos tendem a ficar poderosos. E quando eles são poderosos, eles vão ter um chefe. E como no Espiritismo não há chefes, eis aí um grave problema para equacionar, que a morte soluciona, porque os chefes também vão morrer. E a casa fica acéfala. Então virão os grupos que Allan Kardec previu na organização do Espiritismo para regerem transitoriamente a casa. Daí o grupo espírita. Eu estou avançando no tempo que me tiraram, viu? Me tiraram meia hora. Então Allan Kardec propunha que nos multiplicássemos. Hoje a psicologia nos demonstra que é muito saudável, porque há pessoas que gostam de mim e outras não gostam. É uma questão reagente de hormônios ou de enzimas cerebrais. Já preferem fulano. Então essa pessoa que não gostaria de frequentar a casa em que eu estou, frequenta de Beltrano com quem sintoniza. E então teremos mais um. Deveríamos ter a preocupação nesta oficina da qualidade. Vivemos a época da qualidade. A qualificação é de alta relevância. Como é que nós nos comportamos na casa espírita? Como é que cuidamos uns dos outros? Como é que nos ajudamos? Porque encontramos pessoas excelentes que ajudam a humanidade inteira e descuidam da família. Como poderemos salvar o próximo, se o próximo mais próximo é o que está dentro de casa? É o próximo mais perto. Então teremos que vivenciar o centro espírita em nossa casa, para que os nossos saibam que somos amigos de Jesus. Porque em casa todo mundo nos conhece os defeitos, as dificuldades. No centro espírita conhece a nossa persona, a máscara, aquilo que projetamos. E como é natural, tem de nós a ideia que nós lhes infundimos. Daí é necessário que a nossa vivência em casa retrate a oficina espírita. Daí o centro espírita é uma oficina de trabalho, de fraternidade, onde nós deixamos as arestas, mas é também o hospital, para onde acorrem as almas enfermas. E enfermos somos quase todos nós. Quem de nós que não tem uma exulceração oculta? Com grande pudor nós disfarçamos as nossas enfermidades. É um lugar que deve estar aberto para receber os aflitos, sem os interrogar, sem os constranger. É muito comum hoje, nas atividades do atendimento fraterno, fazer essas sindicâncias com fichas e procurarem penetrar nas problemáticas morais. Ninguém tem o direito de invadir a propriedade moral da criatura. Respeitar o indivíduo interior é um grande dever, e menos escrever em fichas que podem ser compulsadas por pessoas medianas e responsáveis. A nossa proposta é perguntar qual é o seu problema. É um problema moral muito grave, então veio ao lugar certo. Não nos interessa saber qual é, porque todos, sem exceção na terra, e a única foi Jesus, temos muitas feridas disfarçadas em tecidos de alto preço. É muito comum alguém dizer: ah, eu sei que ele tem uma ferida. Eu digo: meu filho, se você sabe, quanto mais o dono. O dono sabe, a ferida está na perna dele, ele sabe. Não precisa que nós apontemos os feridentos. Eles sabem que eles são. É necessário que os amemos, que os respeitemos. Eu resido numa comunidade há 42 anos. Residir numa comunidade é uma tarefa bastante desafiadora. Houve um momento que em nossa comunidade havia residentes, 96 adultos. Cada um com seu temperamento, a pessoa bem ajudava. Nós não pedimos carteira de antecedentes morais, nem pessoais, nem quem ajudar.
e conseguimos transitar sem nunca, e o dizemos publicamente, fazer uma pergunta constrangedora. Nunca fizemos, não nos interessa a vida íntima de ninguém. É problema da pessoa. Eu estou ali porque sou doente. É óbvio que a pessoa ali está porque necessita. O de que necessita é um problema da pessoa. É o respeito pela privacidade do indivíduo. A casa espírita eliminou o velho confessionário ortodoxo da teologia de outras doutrinas. Nós estamos ali para ajudar, para sorrir, para animar e não para nos tornarmos poço de segredo alheio. Muitas vezes a pessoa chega e me diz: eu queria lhe contar, eu digo: não precisa, eu sou adulto, eu entendo mais ou menos, mas eu queria contar a minha vida. Eu digo: não faça isto, porque você vai se arrepender. Você conta agora que está num momento de emoção. Mais tarde você faz uma revisão e vai se arrepender. Não conte. Ah, mas é um segredo. Melhor razão. Deve permanecer em segredo. Em túmulos fechados. Porque os túmulos são variavelmente abertos periodicamente. E o segredo sai. Se você quer fazer uma catástrofe, procure um psicólogo. Procure um terapeuta. No centro espírita adequado, respeita-se a ciência médica, respeitam-se as ciências da alma, da psique. Ninguém se atreva no centro espírita a dizer: abandone o médico, abandone o remédio. A nossa proposta não é combater a ciência, é marchar ao lado dela e apoiá-la. Allan Kardec tinha o seu médico, o Dr. Demeuter. Chico Xavier, a maior antena transceptora do século, tem vários médicos. Ele tem um urologista, um cardiologista, um oftalmologista e um clínico geral que o acompanham faz muitos anos. Como é natural, a máquina necessita de operários específicos. Os bons espíritos completam a tarefa. Daí, a tarefa primordial do espiritismo não é remendar corpos, é dignificar almas. Não nos preocupemos com tanta cirurgia psíquica, com tanta cirurgia física. Isso faz parte da fenomenologia. A função da doutrina é sarar a alma, então o corpo ficará curado. Porque não adianta curar uma enfermidade que o indivíduo vai buscar outra. Eu tenho acompanhado toda esta fenomenologia e tenho constatado que fica boa de gripe, pega bronquite. Fica bom da bronquite, pega tuberculose. Trata a tuberculose e pega AIDS por uma vida promíscua. Então a nossa proposta é dignificar a criatura e respeitar a ciência. Toda vez que a divindade deseja promover o progresso da sociedade, permite que espíritos de escola reencarnem-se nas áreas grandiloquentes da ciência para promover o progresso, a fim de que não fiquemos um bolsão competitivo com a ciência oficial, ou uma clínica mediúnica competindo com as clínicas que têm o diploma para cuidar da vida, e as únicas e os seus especialistas em condições legais para darem atestado de óbito. Porque guia espiritual não dá atestado de óbito. Aliás, eles querem até que a gente morra, não sei por que eles querem. Quando eu era muito jovem, o que não faz muitos anos, eu adorava dar passe. Eu já andava com as mãos assim. Se a pessoa facilitasse, eu já ficava o passe. E certo que eu fui visitar um senhor que era portador de um câncer com metástase, um câncer ganglionar. Até aquela época eu nunca tinha visto e fiquei muito sofrido, confrangido, quando vi aquele homem com toda a rede de gânglios exposta, alguns gânglios infectados, abertos, a esposa jovem de 32 anos, 3 filhos chorando. Então eu orei com fervor e disse: meu Deus, eu daria metade da minha vida. Este homem é pai, tem família, eu não tenho nada, metade da minha vida não me faria falta. Orei dessas preces ungidas de abnegação. E então eu apliquei num passe, desses passes que a gente passa, toda a força que tem. Apliquei, transpirei,
E então eu vi o espírito, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o venerando espírito sorriu. E eu perguntei, então, doutor Bezerra, ele vai ficar bom? Doutor Bezerra disse, vai, meu filho. Eu exultei, quase que eu dei um outro passo. Voltei para a esposa dele e disse, tranquilize-se, ele vai ficar bom. Doutor Bezerra me disse que ele vai ficar bom. No dia seguinte eu voltei logo, eu tinha que salvar aquele homem, imagina. Com a minha energia de jovem, 10 da manhã eu cheguei lá. Quando eu cheguei, à porta estava uma coroa, daquelas coroas horrorosas, roxas, que eu usava antigamente. Agora não vão para as capelas do cemitério. Eu olhei e disse, meu Deus, vai ver que foi a mulher dele que morreu. Qual a certeza que eu tinha que eu ia ficar curado? Quando eu entrei à sala, ali estava o esquife, ele mortíssimo, e ela me olhou e disse assim, então, você disse que ele ia ficar bom, e agora? Eu disse, doutor Bezerra, o senhor disse que ele ia ficar bom. Doutor Bezerra disse, ficou, não vai adoecer mais, está livre. Eu nunca mais garanti nada. Quando me perguntam, ele vai, eu digo, com Deus. Então, sendo espírita, é esta oficina, mas é também o santuário de nossa elevação. É o santuário de nossa comunhão com Deus. Não usemos a palavra templo porque está bastante desgastada. É o lugar em que nós nos elevamos à comunhão com a divindade. É o lugar do nosso culto íntimo, que deve ser feito em qualquer lugar. O centro espírita, como definiu o espírito Manuel Viana de Carvalho, na mensagem que nós recebemos para o Congresso Mundial de Espiritismo por Eliseu Armada, é nada mais do que o templo, no sentido de santuário de comunhão de almas, a escola de educação, a oficina de trabalho renovador e, ao mesmo tempo, hospital de almas, adequado para a era nova, retirar dele todas as manifestações arbitrárias. É a tarefa que nos devemos propor, nós, os espiritistas, em nome do amanhã, construindo um núcleo básico, onde a humanidade possa encontrar o pábulo divino para a sua plenitude. Assim será o centro espírita, necessariamente adequado para o terceiro milênio. Muito obrigado.